Olá, amigo da Igreja Batista Rola Sul, prezado irmão que nos ouve, para nós é um prazer, uma alegria, uma felicidade enorme estarmos retornando nesse domingo para podermos mais uma vez refletir sobre um tema que seja importante para a nossa vida, né? Para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Nós queremos agradecer sempre que você nos dá um feedback, sempre que você nos assiste. Para nós é sempre um prazer enorme podermos estar juntos com vocês nesse ano difícil, nesse ano de pandemia de 2020. Um ano de lutas, dificuldades e problemas, né? Mas nós já estamos aqui com saudades. Domingo passado tivemos uma folguinha, não tivemos a nossa reflexão. Reflexão sim, né? Porque antigamente se chamava de sermão. Mas sermão passou a ser mais ou menos assim um tipo de carão, né? De dar uma reprimenda em alguém, não é isso, né? Mensagem também fica uma coisa mais soft demais, né? Nós queremos, na verdade, não é só não passar um sermão em você, nem muito menos simplesmente uma mensagem, mas nós queremos fazer com que você reflita, com que você pense, com que você elabore alguma coisa dentro da sua cabeça, a ponto de lhe ajudar na travessia desse ano extremamente difícil de 2020. E hoje nós queremos falar sobre um tema chamado as impagáveis oportunidades que as lutas nos trazem. As impagáveis oportunidades que as lutas nos trazem. E para isso nós queremos utilizar como reflexão mais uma história bíblica, nós sempre fazemos isso, né? Essa história bíblica ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 32, nos versículos de 22 até 32 também, tá? Esse texto fala justamente de uma das mais famosas lutas que existe na Bíblia, que é a luta de Jacó com um homem desconhecido no meio de uma noite muito difícil na vida dele. Vamos ver o que esse texto nos diz? Ele diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas duas mulheres, as suas duas concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu. Mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? E Jacó respondeu: eu me chamo Jacó. Então o homem disse: seu nome não será mais Jacó, você lutou com Deus e com os homens e venceu. E por isso o seu nome será Israel de agora em diante. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. E o homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na coxa, na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu esse golpe. Que Deus queira nos abençoar na compreensão desse texto que nós acabamos de ler e que ele possa nos ajudar também nessa reflexão que nós vamos fazer para que a gente possa aprender coisas que nos ajudem hoje, em 2020, a superarmos as lutas e dificuldades que nós estamos tendo. É engraçado que nesse texto parece que as coisas começam muito bem. O texto começa lá antes desse momento que eu li, dizendo que Jacó prosseguia a sua viagem. E no meio do caminho ele viu um grupo de anjos, né? Um grupo de anjos, e por isso chamou aquele lugar de Manaim. Ou seja, parecia que a viagem de Jacó de volta para a sua terra estava de vento em popa. Afinal de contas, ele tinha partido, tinha saído apenas com um bastão na mão e agora estava voltando com um rebanho enorme, com milhares de animais, com 2 esposas, 2 concubinas, 11 filhos da terra onde morava o seu tio, chamado de Labão, né?
Labão, viu? Não entenda direito, não ladrão não, mas Labão era o nome dele na verdade. E aí parecia que estava tudo bem, tudo tranquilo, tudo maravilhoso, né? Mas, de repente, as coisas mudam. Jacó havia partido com medo do irmão, porque tinha enganado esse irmão chamado Esaú, e agora, voltando, encontrou um mensageiro que ele tinha mandado à frente dele, dizendo que o irmão dele vinha ao encontro dele com mais 400 homens. E o ódio que o irmão tinha expressado por ele na fuga dele tinha sido grande demais. Por isso, nesse instante agora, quando houve da notícia de que o irmão vem ao seu encontro com mais 400 homens, há dois sentimentos que batem dentro dele. O primeiro é medo e o segundo é preocupação, como nos diz a Bíblia. Ou seja, Jacó havia partido com medo e agora estava se voltando para o centro da luta novamente com medo mais uma vez. Entenda bem uma coisa, ou nós fugimos das lutas com medo, ou nós vamos para o meio das lutas com medo, mas uma coisa é absolutamente certa, nós não podemos fugir das lutas da vida em hipótese nenhuma. Não tem como escapar dessas lutas da vida de forma nenhuma. 2020 está sendo uma luta para você? É uma pergunta que eu quero fazer. Para mim está sendo, acho que para todos nós está sendo. E não tem lugar para onde a gente fugir, né? Qualquer parte do mundo que nós formos, a situação será exatamente a mesma que nós estamos enfrentando aqui. No início parecia que estava tudo muito bem, tudo muito tranquilo, tudo maravilhoso, que os anjos estavam acampando ao nosso redor, que tudo ia de vento em popa, né, com a nossa viagem da vida, no nosso caminho da vida, só que agora não. Nós estamos enfrentando lutas em todos os sentidos. Nós temos lutas que se referem a um vírus que nós estamos combatendo, tentando combater com toda uma força-tarefa que nos ajude a encontrar uma vacina ou algum remédio, ou alguma coisa que nos dê condições de vencer esse vírus. Nós estamos lutando contra o desemprego, nós estamos lutando contra a falência de empresas, nós estamos lutando contra separações de casais, que tem havido muita também. Nós estamos lutando contra o desespero, né? Gente com crise de ansiedade, com depressão, com tantas outras nuances de dificuldades psicológicas que a gente conhece e que eu, como psicólogo, tenho tratado durante esse período também. Enfim, 2020, que parecia um ano que tudo ia correr de vento em popa, que a gente ia prosperar, ia crescer, ia progredir, íamos vencer as dificuldades normais da vida, parece que transformou-se num momento, numa hora de absoluta luta em nossas vidas. Então é hora da gente aprender quais são as impagáveis oportunidades que as lutas nos oferecem. Porém, antes de entrarmos exatamente nesse tema, nós queremos fazer duas observações em relação a lutas a partir da história do nosso amigo Jacó. Quais são essas duas observações? A primeira delas é a seguinte: por vezes, nos vemos dentro de lutas absolutamente inesperadas. Por vezes, nos vemos dentro de lutas absolutamente inesperadas. Veja bem, Jacó estava voltando para sua terra natal, exausto, cansado, com um rebanho imenso, com 2 esposas, 2 concubinas, 11 filhos, mas não sei quantos empregados que ele tinha, numa caravana que não tinha mais tamanho. Jacó tinha que administrar o medo e a preocupação que ele estava em relação ao seu irmão, os seus 400 homens que vinham em direção a ele. Jacó tinha que pensar estrategicamente em como aplacar a ira, o ódio que o irmão tinha acalentado durante anos, né, com a vontade de matá-lo, e literalmente isso é dito na Bíblia, né, porque o irmão queria matá-lo de qualquer maneira. Jacó passa todo mundo num ribeiro, num val chamado de Jaboque, e ele fica sozinho ali naquela noite. E o que um homem desse mais quer, né? Diante desse cenário que eu estou idealizando, contando para os irmãos e amigos aqui. O que ele mais queria, com certeza, era uma boa noite de sono, para que ele pudesse, no outro dia, enfrentar todas essas dificuldades que estavam previstas diante dele. E aí, era isso que ele queria. Mas no lugar da boa e saudável noite de sono que iria
fazer com que ele se recuperasse, né? Fazer com que ele pudesse estar mais animado, mais vigoroso para enfrentar os desafios do outro dia. Ao contrário disso, Jacó tem uma inesperada noite de luta com um desconhecido, com alguém, com um homem que aparece em meio àquela escuridão e que o ataca ali. Ou seja, às vezes nós somos lançados inesperadamente no ringue, no octógono, no meio da luta, mesmo sem a gente querer. Mesmo em meio às dificuldades da vida, essas coisas parecem piorar em determinados momentos. Então, a primeira coisa que eu queria observar é justamente isso. Em 2020, nós estávamos também assim muito tranquilos, somente esperando vencer os desafios diários da nossa luta, da vida. Mas aí nós somos lançados num ringue muito maior, nós somos lançados dentro de uma luta muito maior e inesperada, absolutamente inesperada. A vida é assim. A vida é exatamente desse jeito. Nós somos lançados em determinados momentos em lutas inesperadas. Mas não só isso. A segunda observação que eu quero fazer é que, por vezes, nós nos vemos lutando contra o desconhecido. Por vezes, nós nos vemos lutando contra o desconhecido. A Bíblia ela não dá nenhum indicativo sobre a identidade daquele homem misterioso que apareceu para lutar contra Jacó naquela noite. E não é, vamos dizer assim, o interesse principal meu falar sobre esse homem, quem era esse homem, quem não era, se era uma luta interior, se era um anjo, se era um homem literalmente, se não era, enfim. Não é essa a nossa questão, mas a nossa questão é dizer assim, ele estava lutando contra um ilustre desconhecido. Alguém que ele não sabia o nome, de onde tinha vindo, simplesmente que de repente tinha aparecido diante dele e o tinha atacado. E não é diferente na vida. Muitas vezes nós simplesmente dizemos assim, como é que foi que isso foi acontecer comigo? Como é que eu entrei nessa? E pior ainda, né? Às vezes a pergunta é, como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou sair dessa luta? Como é que eu vou sair desse problema? Como é que eu vou sair desse conflito no qual eu acabei me metendo inesperadamente, sem entender porque sim ou porque não entrei nessa situação. Então, naquela noite, apesar do perigo ser real e imediato, de ser um perigo concreto, na verdade, Jacó não tinha ideia de quem era esse desconhecido. Ele lutava contra o desconhecido, um inimigo desconhecido. Por vezes, nós nos encontramos exatamente assim, lutando lutas invisíveis, inesperadas, contra algo desconhecido em nossa vida. E isso é muito, muito, muito difícil. Quando você tem um inimigo que você conhece, você consegue neutralizar as estratégias dele. Quando você tem um inimigo que você não conhece, você não consegue imaginar de onde os golpes que ele vai lhe desferir virão. E aí fica muito mais difícil. Qualquer lutador que existe hoje em dia, profissional falando, né? Ele estuda os seus adversários, o tipo de golpe, como ele costuma agir, qual é o lado mais forte dele, quais as dificuldades que ele tem também. Mas isso porque ele conhece esse inimigo. Lutar contra o desconhecido é muito complicado. É a mesma coisa de nós fazermos alguns exames porque estamos nos sentindo mal e os médicos não conseguirem detectar qual é a causa da nossa doença. Isso é lutar contra o desconhecido. Isso é muito difícil. É muito, muito difícil de verdade. Duas observações então. Por vezes nós somos lançados em lutas inesperadas, lutas contra o desconhecido. E aí, nesses instantes, nesses momentos, o que é que nós podemos fazer? Qual é a nossa ação para podermos aproveitar as impagáveis oportunidades que as lutas nos oferecem? Essa é a chave que nós queremos trabalhar, que nós queremos usar hoje para nos, de alguma forma, nós termos mais condições de enfrentar esse ano difícil de 2020 em nossas vidas. A primeira oportunidade impagável que as lutas nos oferecem é que nas lutas nós temos a oportunidade de descobrir ou redescobrir quem nós somos. Nas lutas nós temos a oportunidade de descobrir ou redescobrir quem nós somos.
O desconhecido ele também desconhecia quem era Jacó. Por isso ele pergunta a Jacó: como é o teu nome? Como é o teu nome? Ou seja, era uma luta entre desconhecidos naquele instante. Esse é um mistério bastante interessante a respeito dessa luta simbólica de Jacó com esse homem que aparece no meio da noite diante dele. Literalmente, Jacó era o enganador, era o suplantador. O nome Jacó significava exatamente isso. O nome revela a nossa identidade, não é? Então, na Bíblia, os nomes dos personagens bíblicos, muitas vezes, eles têm a ver com a sua história de vida. E pela história de vida do próprio Jacó, o nome dele era o enganador ou um suplantador, aquele que consegue suplantar os outros, aquele que é o mais esperto da sala, é o mais esperto da vida. Mas o homem não conhecia esse Jacó. O homem conhecia o lutador, que estava lutando com ele com afinco. O homem conhecia o guerreiro Jacó, não conhecia o enganador Jacó. Ele conhecia alguém do qual ele não conseguia se desvencilhar, se soltar para ir embora, já que ele não conseguia vencer Jacó, em hipótese nenhuma. Ou seja, de certa maneira a gente poderia dizer que aquela luta ela teria terminado no empate técnico, né? Entre Jacó e o homem. Nem o homem conseguia se livrar de Jacó, nem Jacó conseguia se livrar ou queria se livrar daquele homem do qual ele buscava uma bênção naquele momento, naquela noite escura da sua vida. Sem perceber, na luta, Jacó teve a oportunidade de se conhecer, de lutar e não fugir. Veja bem a frase que eu estou lhe dizendo. Sem perceber, naquela noite, Jacó teve a oportunidade de se conhecer, de se redescobrir, de lutar e não fugir. Jacó era meio fujão, Jacó era meio medroso, e por isso ele fugiu do seu irmão quando ameaçou matá-lo. Mas naquela noite ele não teve medo de lutar, ele se redescobriu lutador. Sem notar, na luta ele teve a oportunidade de redescobrir a sua identidade, de redescobrir as suas raízes. E isso é muito, muito interessante e é muito importante dentro desse contexto que eu estou colocando para os irmãos e amigos nesse instante. Veja bem, o texto bíblico que fala do nascimento de Jacó, narra esse nascimento da seguinte maneira: Isaac não podia ter filho junto com a sua esposa Rebeca, e por isso ele orou por ela, isso está no capítulo 25 do livro de Gênesis, orou por ela e ela engravidou de gêmeos. E o texto bíblico diz assim, que os dois meninos lutavam no ventre da sua mãe. E os dois meninos lutavam, o verbo é esse, lutavam no ventre da sua mãe para ver quem nasceria primeiro. Quem nasceria primeiro. E, na verdade, quem nasce primeiro é Esaú. Se torna, portanto, o irmão mais velho simplesmente porque nasceu primeiro. Mas Jacó agarra no calcanhar de Esaú, e enquanto Esaú sai, Jacó sai junto com ele, seguro, agarrado no calcanhar de Esaú. Ou seja, é aquele que pegava no pé, né, do irmão, literalmente falando, tá? Ou seja, era aquele que lutava e que não largou, não soltou o irmão em hipótese nenhuma. Ou seja, ele era aquele que eu poderia definir assim, ele é aquele que segura, ele é aquele que agarra, ele é aquele que não solta, que luta desde o ventre materno. É aquele que agarra, que segura, que não solta, desde o ventre materno. E agora ele não soltava aquele homem com o qual ele estava lutando. Ou seja, ele volta às suas raízes, ele se descobre não como alguém que está fugindo naquela noite. Ele não poderia fugir mais do seu irmão, mas como alguém que luta, como alguém que é um lutador, como alguém que é um guerreiro. Lutas servem exatamente para isso, para nos definir. Lutas nos fazem nos redescobrirmos, nos fazem ver quem nós somos de verdade. Se nós somos fujões ou se nós somos lutadores.
Se nós somos aqueles que pegam o beco e some, ou se nós somos aqueles que vão à frente com garra e que lutam até o fim. Até o fim. Lutas redefinem a nossa identidade. Nos fazem ver quem realmente nós somos. E essa é uma grande oportunidade que Jacó não perdeu naquele instante. Mas também tem uma outra grande oportunidade impagável. Nas lutas, nós temos a oportunidade de descobrir quem Deus é. Nas lutas, nós temos a oportunidade de descobrir quem Deus é. No final daquela história, Jacó chega à seguinte conclusão. Ele diz, eu vi Deus face a face e ainda estou vivo. Ou seja, aquela luta daquela noite serviu para que Jacó pudesse conhecer quem Deus é em meio às lutas de sua vida. E aí ele diz, olha, eu agora sei quem Deus é porque eu o vi face a face. Hoje com máscara não dá para a gente conhecer quem é quem, né? Para saber quem é quem muito, né? Mas quando a gente vê alguém face a face, a gente diz, aquele é fulano, aquele é Beltrano. Eu sei quem ele é porque a gente vê face a face, a gente conhece face a face aquelas pessoas. Isso me leva a dizer que nas lutas nós podemos ver a face de Deus em nossas vidas. Nas lutas nós podemos ver a face de Deus em nossas vidas. Quem realmente é. Quando nós estamos no meio da luta, da briga, do conflito, da dificuldade no nosso dia a dia, aí a gente pode ver quem Deus é. Quem Deus é que está ao nosso lado. É o nosso Deus, é o nosso Senhor. Veja bem, na maioria dos momentos de nossa vida, nós temos uma fé que ela é uma fé protocolar. Ou então é uma fé coletiva eufórica. E aqui não vai nenhuma crítica, né? Nós estamos no meio de uma igreja com um culto fervoroso, maravilhoso, fantástico, acontecendo. É claro que a gente se empolga espiritualmente falando com esse culto e a gente se envolve nessa atmosfera de culto. Ou às vezes nós simplesmente não respondemos qual é a nossa fé, qual é a razão de ser da nossa fé, protocolarmente, um questionário que a gente responde, ou alguém que nos pergunta, ou alguém que diz assim, eu já te vi em tal igreja, e a gente responde protocolarmente, sim, eu sou daquela igreja, não é? Nas lutas não existe espaço para isso. Nas lutas da vida não existe espaço para uma fé protocolar ou uma fé coletiva eufórica, de jeito nenhum. Nas lutas é bem diferente. As lutas, elas exigem de cada um de nós uma fé que seja visceral, contundente, final, terminal. Ou seja, aquela fé que vai até o fim de verdade. E é nessa fé que a gente conhece quem é Deus em meio a nossas lutas também. E isso independente do resultado da luta. Veja bem, nós temos, por exemplo, uma história que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 20, deixa eu ver aqui para dizer exatamente para você, 54, tá? Onde a gente vê alguém que está numa luta tremenda de sua vida, e esse alguém é um dos discípulos que se torna apóstolo, chamado Estevão. E diz assim o texto, quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Imagine a raiva desses homens contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. E ele então disse, olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos contra Estevão e terminaram o matando apedrejado. E Estevão se torna o primeiro mártir do cristianismo. Mas veja bem, o que eu quero dizer para você é que em meio a esse momento de conflito, de lutas, de problemas, de dificuldades, é que a gente vê quem é Deus em nossas vidas. É ali naquele instante crítico, crucial da vida de Estevão, que ele olha para o céu, vê o céu aberto e diz, eu estou vendo Jesus em pé à direita de Deus.
E aí a ira e a raiva daquelas pessoas é muito maior. E ele termina morrendo. Mas o que interessa é que em meio às lutas, ele viu Deus. Não interessa o resultado. Independente do resultado. Do resultado da luta, o mais importante é que em meio às suas lutas, você será capaz de ver a face de Deus, como Jacó viu, como Estevão viu, como qualquer um de nós vai ver, se não tiver uma fé protocolar ou simplesmente uma fé coletiva eufórica que nos alimente por dentro e nada mais do que isso. Ou seja, nas lutas nós temos a oportunidade de ver Deus ao nosso lado e saber quem Ele é de verdade. Nas lutas nós temos a oportunidade de ver Deus ao nosso lado e saber quem Ele é de verdade. E essa oportunidade ela é impagável e só ocorre se você estiver no meio de uma luta ferrenha. Uma luta ferrenha. A terceira oportunidade impagável que nós temos com as lutas da vida é a seguinte: nas lutas nós temos a oportunidade de ser abençoados. Nas lutas nós temos a oportunidade de sermos abençoados. Recapitulando para você, nas lutas nós temos a oportunidade de redefinirmos a nossa identidade e sabermos quem nós somos de verdade. Nas lutas nós temos a oportunidade de descobrir quem é Deus e vê-lo face a face. E nas lutas nós temos a oportunidade de sermos abençoados. Na vida há pelo menos dois grupos de pessoas. E veja bem, Jacó dizia assim: eu não te soltarei até ser abençoado por você, naquela luta daquela noite inteira. E eu digo para você que nós temos dois grupos de pessoas na vida. O primeiro grupo de pessoas é aquelas que acham que são abençoados por não terem lutas na vida. Há um grupo de pessoas que acham que são abençoados por não terem lutas na vida. Não terem lutas na vida. Esses indivíduos nasceram no berço esplêndido e continuam por lá. Ou seja, são atrofiados existenciais. Gente que nunca pregou um prego numa barra de sabão, como a gente costuma dizer. Gente que é acomodado porque nasceu num berço esplêndido. Gente que é sustentado por outras pessoas, sanguessugas, parasitas materiais, que não sabem o que fazer da sua vida, a não ser ficar inerte, sentado numa poltrona ou qualquer coisa dessa natureza. Incapacitados psicológicos, eternos dependentes de outras pessoas. Tem gente que é assim. Quanto menos, melhor. Quanto menos me incomodar, melhor. Quanto menos eu tiver que me esforçar, melhor. Não quero papo com luta, nem com briga, nem conflito. Eu quero simplesmente usufruir do que os outros fazem. Das lutas dos outros. Mas não porque eu lute, no final das contas. Ou seja, esses são do grupo que só querem mamar. São crianças na vida e não deixarão de ser crianças. Jamais chegarão à maturidade do ser humano. Jamais. Porque eles acham que as lutas são coisas ruins e não coisas boas. Ou não coisas que podem trazer coisas boas para a vida deles. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é o grupo de Jacó. O grupo de Jacó é aquele grupo de indivíduos que lutam para ser abençoados. Veja bem a diferença. É sutil, mas é uma grande diferença. A gente que é abençoado porque nunca lutou na vida. Acha que é abençoado porque nunca lutou na vida. E há aqueles que são abençoados através das lutas que tem na vida. Ou lutam para ser abençoados. Jacó lutou a noite inteirinha para no final da madrugada ser abençoado por aquele homem. E essa é uma oportunidade impagável que nós podemos ter. A vida nunca deu nada de mão beijada para Jacó. Você já reparou isso na Bíblia? Já notou isso na Bíblia? Jacó sempre largou atrás. A partir do nascimento com o irmão, né? Ele sempre largou atrás. Ele sempre correu atrás do prejuízo. Sempre foi assim na vida de Jacó. Correu atrás da primogenitura
do direito da primogenitura que ele não tinha, né? Ou seja, o primogênito é que deveria herdar tudo da casa do seu pai. Ele correu atrás disso e conseguiu. Jacó correu atrás da bênção do seu pai. Jacó correu atrás da mulher que ele amava, teve que casar com a irmã dela antes, para depois casar com a mulher que realmente ele amava. E agora Jacó estava correndo atrás do perdão do seu irmão também. Ou seja, Jacó sempre correu atrás das coisas. Veja bem, nós não concordamos com a metodologia de Jacó. Não. Ele era enganador, ele ludibriou, ele enganou, e etc, etc. Mas nós concordamos com a postura de Jacó. Porque ele sempre lutou para ser abençoado. Ele sempre lutou em busca daquilo que ele queria. Ele sempre arregaçou as mangas e correu atrás do que efetivamente ele queria da sua vida. Então, Jacó não está no grupo da acomodação espiritual, da inércia, do medo ou dos arranhões, daqueles que têm medo da dor e dos arranhões, das feridas que a vida traz através das lutas que nós passamos. Não, ele estava no grupo daqueles que lutam para serem abençoados. Não daqueles que ilusoriamente acreditam que por não terem lutas é que eles são abençoados. Eu quero concluir falando de mais 3 oportunidades rapidamente, para a gente não esquecer, e que essas oportunidades também estão descritas nesse texto aqui. Primeira dessas oportunidades é a oportunidade que a luta nos traz, é a oportunidade de descobrirmos que ainda estamos vivos. As lutas nos trazem a oportunidade de descobrirmos que ainda estamos vivos. Você está na luta, meu irmão? Você está na luta, meu amigo, em 2020? É porque você está vivo. É porque você está vivo. Você não morreu. Se tivesse morrido, você não estaria mais na luta. Mas se você está na luta, é porque você está vivo. Não esqueça disso. Então, qualquer coisa é possível porque você ainda está vivo. Segunda oportunidade que eu quero falar nessa conclusão é que você também vai ter a oportunidade de adquirir marcas ou de transformar as marcas das feridas, dos problemas, das dificuldades que vão lhe atingir nesse ano. Pegue essas marcas e transforme em marcos espirituais. O texto nos diz que Jacó, quando terminou aquela luta e que foi abençoado, ele mancava de uma coxa, porque ele tinha sido ferido exatamente ali. Ou seja, Jacó pegou aquela marca e transformou num marco espiritual. Se a vida esse ano lhe ferir, provocar cicatrizes, for dolorosa, pegue essas marcas da vida e transforme em marcos espirituais para você. E a terceira coisa que eu quero dizer para você, a terceira oportunidade que eu quero falar para você rapidamente nessa conclusão, é que você está na luta, você também tem a oportunidade de se tornar vencedor. Aquele homem olha para Jacó e diz assim: você será abençoado porque você lutou com Deus e com os homens e foi vencedor. E foi vencedor. Não significa necessariamente que lutou contra Deus e venceu Deus. Não significa necessariamente isso, mas significa que lutou lado a lado com Deus. Você lutou junto com Deus. Você lutou com Deus. Ele foi seu companheiro de luta e você venceu. Ou seja, só quem está dentro do ringue, só quem está dentro do octógono que tem condições de se tornar vencedor. E mais nada além disso. Então, as coisas estão difíceis em 2020. A coisa está braba, está feia mesmo de verdade em 2020. Então, lembre-se dessas 3 coisas. Lembre-se que você tem oportunidade de descobrir quem você é em meio às lutas. Oportunidade de ver a face de Deus em meio às lutas. Oportunidade de ser abençoado por Deus em meio às lutas. Você tem a oportunidade de sentir que está vivo porque você está no meio da luta. Você tem a oportunidade de transformar marcas de feridas em marcos espirituais, assim como o apóstolo Paulo podia dizer: eu dou graças a Deus porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. Então pegue essas marcas e transforme em marcos espirituais.
pontos que vão lhe lembrar da sua espiritualidade junto com Deus. E lembre-se que você tem a oportunidade de se tornar um vencedor. Poxa, quanta coisa a gente aprende com esse texto, né? Quanta coisa bonita, quanta coisa legal a gente aprende nesse texto. Então, para finalizar, pense que no final você poderá ouvir a seguinte frase: você lutou com Deus e com os homens e venceu em 2020. Você lutou com Deus e com os homens em 2020 e foi declarado vencedor. Você venceu lá no final. Mas só vence quem luta. Quem não luta, não vence. Que Deus queira nos abençoar na compreensão desse texto tão maravilhoso e nos ajudar em meio a essas lutas da vida. Se você conhece pessoas que estão lutando desesperadamente em 2020, pegue essa mensagem, mande para eles refletirem, para eles se sentirem reforçados com garra, com força, com determinação em meio às lutas e dificuldades que nós temos passado, né? Dê o seu clique aí, dê o seu like aí, compartilhe com o seu Facebook, enfim, no seu WhatsApp e venha caminhar com a gente em meio às lutas de 2020. É assim mesmo. Nós somos da Primeira Igreja Batista Orla Sul, que fica aqui na Academia Cristã, pertinho do Shopping Recife, em Boa Viagem. Que Deus te abençoe, que dê uma boa semana e que você seja um vencedor nas lutas que você está travando, em nome de Jesus. Amém.